Na live das profecias de hoje vamos comentar o texto do livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Acompanhe esta transmissão ao vivo e convide seus amigos para participar. Olá, boa noite a você sintonizado no canal Notícias Firmada. Nós estamos começando agora a nossa quinta live das profecias e na edição de hoje nós vamos estar comentando a carta de João à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, do versículo 8 até o versículo de número 11. Convide as pessoas aí, compartilhe para estar participando conosco dessa live. Nós também queremos dizer que nós deixamos aí em aberto, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que nós estaremos então aqui colocando, o seu questionamento, a sua pergunta, o esclarecimento para que você possa entender. Que o Espírito Santo de Deus dirija esse momento, tudo aquilo que vai ser dito, que nós possamos falar somente aquilo que é mesmo da vontade do Senhor, que o Espírito Santo nos conduza nessa live, nesse momento. É importante o seu comentário, porque assim, se você estiver tendo alguma dúvida, nós podemos esclarecer essa dúvida, Porque quando nós falamos de profecias, tem bastante pessoas que têm dúvidas sobre o assunto, Então essa é uma oportunidade que você tem de esclarecer as suas dúvidas a respeito do livro de Apocalipse. Então que a graça de Deus esteja conosco nesse momento, que o Espírito Santo nos guie e nos conduza. Eu convido você então para que você abra comigo a sua Bíblia na carta, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. E a palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tema as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então nós temos aqui essa passagem no livro de Apocalipse, do capítulo 2, versículo 8 até o 11. Veja que Jesus envia essa mensagem para que João escrevesse à igreja em Esmirna.
Aí ele começa dizendo: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Por que que Jesus, né, usa esses termos e por que que ele fala dessa maneira com a igreja de Esmirna? É porque eles estavam passando por um momento de muita tribulação. Eles estavam sofrendo perseguições, alguns deles estavam sendo presos, torturados, perseguidos. Porque como eles assumiram, né, uma posição cristã, eles assumiram que eram testemunhas de Jesus, eles eram oprimidos pelo Estado. Eles eram oprimidos pelo governo da época. Então eles não tinham direito a nada. Todos os seus direitos civis eram retirados. Tudo que eles tinham, eles não podiam ter propriedades, eles não podiam ter bens, eles não podiam ter nada. Então, a igreja, eles não tinham assim nenhum tipo de vislumbre, de ambição para as coisas da terra, porque tudo lhes era tirado. E eles eram assim chamados de pobres. Eles eram menosprezados pelos judeus, que aqueles que se diziam que eram judeus, que aqueles que se diziam que eram os verdadeiros ali propagadores da palavra de Deus, mas que Jesus os chama de sinagoga de Satanás. Porque o Senhor Jesus via a hipocrisia daqueles grupos, né? Os legalistas, aqueles que acabam defendendo muito mais a legalidade do que o nome de Jesus Cristo. E eles assim menosprezavam a igreja de Esmirna. Aí vocês ficam aí com esse evangelho, com essa mensagem de Jesus, mas vocês são pobres, vocês não têm nada. Mas como nós vimos aqui no texto, né? Jesus fala: mas tu és rico. Quer dizer, aquilo que eles chamavam de pobreza, Jesus chamou de riqueza, porque para Jesus o que importava era a fidelidade da igreja de Esmirna. Mas veja que no início Jesus fala que aqui está o primeiro e o último, aquele que for morto e tornou a viver. Por que que Jesus começa falando com a igreja de Esmirna dessa maneira? Porque entre aquele grupo, entre aquelas pessoas ali na igreja, havia essa dúvida. Porque eles pensavam: mas se nós morrermos, o que vai acontecer conosco? Se nós viermos a morrer, o que vai acontecer com a nossa vida? O que vai acontecer depois disso? Então eles tinham dúvida com relação à morte. Então foi por isso que Jesus falou assim: olha, vocês não precisam ter medo da morte. Se acontecer alguma coisa, se vocês vierem a ser aí ultrajados, se vocês vierem a morrer, vocês vão ter a herança eterna, a coroa da vida. Por isso que Jesus começa falando que ele havia morrido e ele havia assim ressuscitado. Faz lembrar, né, as palavras que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, terá em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17. Então essa era a mensagem que João estava mandando para a igreja de Esmirna, que eles não deveriam ficar preocupados com a vida. Eles não deveriam ficar preocupados se eles morressem, porque morrer seria um privilégio, porque os mortos iriam ao encontro de Cristo. E Jesus falou que ele morreu e havia ressuscitado. Jesus falou isso, que ele morreu e havia ressuscitado, lembrando as palavras que ele mesmo disse, no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então não havia motivo, para eles estarem ali todos preocupados, todos eufóricos, Eles estavam ali com medo do que poderia acontecer. E Jesus fala, não tema as coisas que tendes de sofrer. Veja que nós estamos aqui diante, de uma igreja perseguida, de uma igreja que sofria por causa do Evangelho. E a mensagem, que eles receberam, não foi uma mensagem, se nós formos ver isso nos nossos dias, não era uma mensagem agradável, porque em nenhum momento aqui a carta de João a eles diziam que iam passar a tribulação, que ia aumentar, que ia assim, livrar eles dessas coisas que eles estavam sofrendo, Pelo contrário, o texto ainda fala: eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós para ser depostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Quer dizer, olha, se a situação de vocês está difícil aí, que vocês estão passando provações, isso vai ficar bem mais difícil ainda. Mais coisas vão acontecer. Mas eles estavam ali firmes, eles estavam ali confiantes, eles estavam ali perseverantes, sabendo que Deus seria o ajudador, que Deus seria aquele que os confortaria de todas as coisas que estavam acontecendo. E aí ainda, nós vemos aqui na palavra, que João ainda fala para eles, aqui no versículo 10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, permaneçam fiéis, ainda que estejam passando por tribulação, ainda que estejam aí sofrendo todas essas perseguições, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja que a igreja, eles estavam ali, entregaram-se de corpo e alma ao Evangelho, entregaram-se de corpo e alma à palavra, à esperança do reino do céu, porque não havia para eles mais uma esperança aqui na terra. Eles estavam realmente ali esperando o encontro com Jesus. Não estavam preocupados com as coisas dessa vida, as coisas desse mundo. E isso é totalmente diferente do que nós vemos nos nossos dias de hoje, Voltamos aqui ao texto, olha, o versículo de número 11, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, João está querendo dizer que o problema não é a primeira morte, porque essa morte, ela não tem significado algum, porque quem morre com Cristo vai receber a coroa da vida. O problema é quem passar pela segunda morte, porque quem passar pela segunda morte é porque não venceu a primeira, não recebeu a coroa da vida.
E aí, porque diz, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque a segunda morte nós sabemos que é o lago de fogo, né? A condenação eterna. Então é por isso que esse texto é muito importante, porque traz para nós uma reflexão sobre a igreja de hoje. A igreja de hoje, principalmente aqui no Brasil, na América, na Europa, nesses centros comerciais, nesses centros capitalistas, é uma igreja muito acomodada e uma igreja que está sendo ensinada a servir ao Senhor Jesus de forma errada. Porque hoje nas igrejas se falam só em prosperidade, só falam só em conquistas da terra. Olha que nós acabamos de ler aqui como que estava essa igreja de Esmirna. E você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus faz acepção de pessoas? Que ele permitiu que a igreja de Esmirna passasse por toda essa dificuldade, por toda essa tribulação, por toda essa pobreza, para fazer as igrejas de hoje, todo mundo rico, todo mundo milionário, todo mundo aí desfrutando dos seus bens materiais? Você acha que Deus seria capaz de fazer uma coisa dessa? Quer dizer, como que Deus pode ser justo tendo permitido essas duas situações tão antagônicas? E hoje a mensagem que nós vemos nas igrejas, mesmo em meio a essa coronavírus, né, essa epidemia que aí invadiu toda a terra, ainda continuam pregando prosperidade, pregando riqueza, pregando benefícios da terra. Olha, não há mais tempo para isso. Nós temos até que refletir, né, aquilo que está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo 11. Olha o que diz a palavra. Haverá grandes terremotos, epidemia e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que me deis testemunho. Então esse é o texto que nós temos falado, já comentamos em outras lives, que traz a reflexão do que está acontecendo hoje, nos nossos dias de hoje. Veja que nós estamos diante de uma grande pandemia, estamos vivendo uma pandemia, coisas espantosas, sinais no céu, né? Nós temos visto essas coisas também acontecendo, grandes coisas espantosas, sinais que estão acontecendo no céu. Então isso tudo são coisas que nos fazem, né, refletir sobre os dias de hoje, sobre as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E eu quero inclusive convidar a você a que você acesse o nosso site palavrafirmada.com, nosso site de notícias, que nós temos trazido informações diárias sobre os acontecimentos do fim dos tempos, no site palavrafirmada.com. Você pode ver que nós temos aqui, olha, nós falamos da pandemia, né, que todos nós estamos vendo, né, epidemia. Mas olha aqui a matéria falando sobre o terremoto que aconteceu na Croácia. Um terremoto de 6,4 graus aconteceu lá na Croácia. E isso tudo é o que? Sinal do fim dos tempos, o cumprimento daquela passagem ali que fala que essas coisas aconteceriam. Olha aqui no site palavrafirmada.com,
nós temos, olha, essa matéria, terremoto de magnitude 6,4 atinge a Croácia. Então veja que aquilo que a Bíblia está falando, que haveria terremotos, nós temos aqui, essa notícia foi publicada no dia 29 de dezembro, falando sobre isso, sobre esse acontecimento. Olha só, o texto ainda fala que haverá sinais no céu, coisas espantosas. E olha aqui, no dia 28 de dezembro, nós publicamos aqui no canal Notícias Firmado, essa mancha escura que apareceu em Netuno e que os cientistas aí ficaram todos apreensivos sobre o que era isso. Por isso, então, convido você a sempre estar acessando o canal Palavra Firmada, que lá tem informações sobre os acontecimentos, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Jesus. Então, essa passagem de Lucas 21, que fala aí de coisas espantosas, grandes sinais do céu, ela traz para nós uma reflexão que é bastante assim espantoso, né? É realmente uma reflexão aqui que nos causa espanto. É quando fala que isto vos acontecerá para que me deis testemunhos. Esse texto, isso acontecerá para que me deis testemunhos, é a isonomia, é o princípio da isonomia. Ou seja, a igreja de hoje, essa igreja materialista, essa igreja que só fica pregando prosperidade, que só fica pregando o reino da terra, com certeza não vai subir no arrebatamento. Esse povo aí que fica ensinando a você que Jesus vai dar isso, que Jesus vai dar aquilo, falando de prosperidade, falando de riqueza, falando que você tem que ter melhor casa, o melhor carro, com certeza, eu falo isso sem qualquer dúvida, não subirão no arrebatamento, porque estão pregando o reino da terra. O que Jesus em nenhum momento pregou. Jesus mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Então essa pregação terrena, essa pregação de prosperidade, essas igrejas que pregam prosperidade, teologia de prosperidade, não vão subir no arrebatamento. Pode ter certeza disso. Esse vídeo aí vai ficar gravado e vocês um dia vão comprovar o que eu estou falando. Por quê? A igreja não consiste em coisas da terra. Nós acabamos de falar aqui, olha, veja bem o que diz aqui em Apocalipse. Conheça a tua tribulação e a tua pobreza, falando para a igreja de Esmirna. E Jesus fala, mas tu és rico. Quer dizer, não é pobre não, porque vocês estão sofrendo, vocês estão passando por isso por causa do reino do céu, por causa da salvação. Então vocês não são pobres não. Vocês são ricos, porque estão aí vivendo essas coisas. E no entanto, a igreja de hoje, que fica aí só atrás de prosperidade, atrás de riquezas, atrás das coisas dessa terra, não estão se preparando para o arrebatamento. Esse coronavírus, ele trouxe para nós essa reflexão. Inclusive, eu convido você que não adquiriu o livro Coronavírus, o Último Sinal, o livro que nós escrevemos, que você pode aí adquirir pela Amazon. Você entra no site da Amazon e você digita lá Coronavírus, o Último Sinal, que nós estamos exatamente falando sobre esse assunto. É que esse coronavírus é um último alerta de Deus para o arrebatamento, que está próximo de acontecer. E o que Jesus está querendo dizer para nós? Pare com essa conversa, esqueça as coisas da terra, é hora de preparar a alma, é hora de preparar para encontrar com o Senhor. Porque tem pessoas aí sofrendo, preocupado com carro, preocupado com casa, preocupado com fazenda, preocupado com dinheiro. Esqueça essas coisas. Porque isso aí vai ficar tudo aí na terra, isso aí tudo vai pegar fogo. Quando o anticristo ser empossado, isso aí vai tudo pegar fogo. E nunca foi tão evidente o estabelecimento do governo do anticristo como está agora. Tudo isso que está acontecendo com o coronavírus já é uma preparação para impor uma nova ordem mundial. Observe que a narrativa do coronavírus é um absurdo. Isso é a realidade, é um absurdo, não tem lógica. Eles estão falando aí para você fechar comércio, fechar todas essas coisas, para uma doença que mata menos do que doenças cardiovasculares.
Nós temos, entra lá no site, lá palavraafirmada.com, você vai ler lá o artigo em que nós colocamos lá que mais do que 400 mil pessoas morrem por ano de doenças cardiovasculares. Quer dizer, que é mais do que o dobro, né, do que o coronavírus. E eles estão falando para você ficar preso dentro de casa, sendo que o problema cardiovascular se combate com caminhada, com exercício físico, frequentando a praia, frequentando a orla da praia. Quer dizer, eles querem prender dentro de casa para aumentar as mortes de doenças cardiovasculares em nome de um coronavírus. Lá também no site você vai ver que nós falamos que o cigarro mata muito mais do que o coronavírus, mas muito mais. Para você ter uma ideia, no mundo todo o cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas. O coronavírus está aí em torno de 1,5 milhão. Então quem mata mais? Quem é mais perigoso, o coronavírus ou o cigarro? Uma coisa óbvia. Então por isso que nós vemos que isso tudo é uma narrativa que tem um objetivo de destruição da economia. É isso que nós estamos aqui enfatizando. Eles querem destruir a economia mundial. Veja que eles atacaram todos os órgãos da economia. Fecharam empresas, fecharam o comércio, acabaram com a renda de futebol, com a renda do esporte, com tudo. Eles querem destruir a economia, porque aquele grupo pequeno lá, aquele grupo de 20% dos homens mais ricos do mundo, eles não estão sentindo nada. Para eles estão cada dia mais ricos. Não está fazendo diferença nenhuma essa epidemia. Então eles querem o quê? Destruir tudo, para que daí eles peguem, comprem tudo de novo. Que esse governo, né, esse governo único, eles vão assumir o controle de tudo. E vocês viram aí o STF obrigando a tomar uma vacina. Você quer uma coisa mais absurda do que isso? Obrigar a tomar uma vacina que não existe. Uma vacina que nunca foi testada, que ninguém nunca usou. Isso tudo, como que você pode obrigar uma pessoa a tomar uma vacina que nem a empresa que fabricou a vacina garante? Eles escreveram assim, que eles não podem se responsabilizar por qualquer dano colateral que venha acontecer com a vacina. Até aí tudo bem. Mas agora você obriga a pessoa a tomar uma vacina que nem a empresa que fabricou garante? Quer dizer, que tudo isso, gente, é um sinal para que você abra o seu olho. É isso que está acontecendo. Eles vão obrigar você a fazer aquilo que você não quer. Agora vocês estão entendendo o que passava lá na igreja de Esmirna? Era isso. Era uma tribulação, era uma perseguição. Eles não podiam fazer nada, eles não podiam ir em lugar algum. Eles eram proibidos de ter casa, eles eram proibidos de ter trabalho, eles eram proibidos de tudo. Mas eles só se preocuparam, a preocupação aqui que João aqui mandou a carta para eles é que Jesus disse: eu sou o primeiro e último, o que estive morto, mas estou vivo. Quer dizer, não precisa se preocupar não, mesmo que se você parta dessa vida, você tem a coroa da vida, você vai viver eternamente no reino do céu. Só que essa igreja, de novo, essa igreja do uhul, toda essa euforia, não está preparado para essas coisas. Todo mundo aí é preocupado com roupa agarrada, preocupado com decotes, preocupado com como é que fala aquele negócio de sobrancelha, esqueci o nome lá que eles falam, daquelas coisas lá, essa luxúria, essa vaidade. Você acha que esse povo vai entrar no céu, vai estar junto com esses irmãos das igrejas de Esmirna, com esse povo que deu a vida pelo evangelho, que se sacrificou, que sofreu, que padeceu? Você acha que vai subir no arrebatamento e vai estar no mesmo céu junto com essas pessoas? Esses materialistas, essas pessoas que só pensam na luxúria e na vaidade? Então é por isso que o texto diz claramente aqui: isto vos acontecerá para que me deis testemunhos. Lucas 20. Vamos ver então se é crente de verdade. A hora que o ministro lá do STF mandar você enfiar uma vacina aí, mandar você enfiar um sinal na sua mão, na sua testa, aí você não vai receber aposentadoria, aí você não tem direito a receber o seu salário, aí você não tem direito a ser atendido no hospital público, você não tem direito a dirigir o seu carro, não poder fazer nada se você não tiver essa marca. E não vai ser opcional, não. O ministro lá do STF já deu sinais que ele vai obrigar você
a ter essa marca. É isso que eles vão fazer. Então agora, nesse momento, em meio a essa crise, em meio a essa pandemia, se apegue mais com Jesus, sabe? Se apegue com Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, não fique mais com o coração nas coisas desse mundo, não. Nós temos que a cada dia mais nos preparar. A volta de Jesus está próximo. A qualquer momento, a trombeta vai soar e nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Então, que fique aí para você essa reflexão, essa palavra, que cada dia mais nós possamos nos preparar, entregar a nossa vida, viver nesse mundo, sabe? Como se fosse o último dia. Nós temos que viver cada dia como se fosse o último. Aquele velho tempo, eu lembro quando eu era criança, quando eu ia na igreja, sempre o pastor perguntava: se Jesus voltar hoje, você está preparado para encontrar com o Senhor? Então é isso que você tem que perguntar todo dia na sua vida. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado? Se você está aí em adultério, está na prostituição, está aí na avareza, está na luxúria, com certeza você não vai subir não, vai ficar aí. Vai ficar aí, aí você vai provar se você realmente é mesmo de Jesus quando passar por toda essa tribulação que a igreja de Esmirna passou. E eles venceram. Tenho certeza que todos esses da igreja de Esmirna estão lá hoje, lá na glória, lá felizes, alegres, nem lembra mais do sofrimento que eles tiveram, porque eles deixaram para nós o exemplo de crentes fiéis. Então essa é a palavra de hoje. Lá no próximo sábado, às 21h30, se o Senhor Jesus não tiver voltado, nós estaremos aqui para mais uma live da profecia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Volto a dizer que nós estamos à disposição de vocês. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode escrever para nós, que nós estaremos, na medida do possível, respondendo a você e esclarecendo as suas dúvidas. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada. Que o Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor Jesus te proteja, te guarda, te livre de todo mal. Em nome de Jesus, eu ministro na sua vida aí, se você está com alguma doença, com alguma enfermidade, com alguma perturbação no seu lar, a palavra de Jesus é muito clara e eu creio nessa palavra. Em meu nome, expulsarão os demônios, porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Isso tenho certeza que Jesus opera. Então você que está aí assistindo essa live, que a bênção de Deus, que a paz do Senhor Jesus alcance a sua vida. Se você está aí com algum mal, alguma enfermidade, receba a cura em nome de Jesus. E até a nossa próxima live das profecias. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.